Finalidade da prova no processo de direito do trabalho. A finalidade principal da prova consiste no conhecimento do magistrado, considerando o destinatário da prova. Manuel Antônio Teixeira Filho, na obra já mencionada, neste capítulo, página 666, menciona que a prova também pode assumir uma finalidade secundária, destinando-se também à persuasão à própria parte contra a qual foi produzida. Vejamos o ensinamento do autor. Abre parênteses. Não haverá ironia, contudo, em afirmar que, em certos casos, a prova se dirige também a convencer a parte contrária, tendo visto que o empregado postular o recebimento do repouso semanal remunerado, de adicional noturno e mais, o empregador, em sua contestação, juntar documentos comprovados que o pagamento foi feito, documentos esses que acabam sendo conhecidos como verdadeiros pelo empregado em audiência. Como negar-se diante disso que a prova não tenha sido produzida para convencer a parte adversa, ou seja, o empregado? E que não dizer ainda que o empregado que pretende apenas que o empregador comprove o recolhimento dos valores devidos ao FGTS, vê diante de si também em audiência a prova e o recolhimento foram feitos, chegando muitas vezes em decorrência disso a desistência da ação? Podemos concluir por esse motivo que, embora vise a prova precipuamente a convencer o juiz, não pode negar que em um plano secundário ela se destina por igual à persuasão da parte contrária, a qual foi produzida, embora essa finalidade, a latere, raramente obtenha êxito na prática. Valorização da prova. Os ordenamentos processuais e sua evolução histórica utilizam-se de 4 sistemas de apreciação das provas, quais sejam sistema de ordinárias, da prova legal ou positiva, da livre convicção, da persuasão racional ou convencimento motivado. O sistema de ordinárias, ou juízo de Deus, foi empregado na antiguidade, onde a religião e o direito se fundiram. Os povos antigos acreditavam que o Criador do universo se envolvia nas coisas da terra, as coisas terrenas, indicando culpas e castigos. Eram chamados ordilaias, em que a prova fungia do controle do juiz, que em verdade não julgava, mas somente controlava a obediência do ritual. A ordinária, portanto, consiste em submeter a pessoa a determinada prova, supondo-se que Deus não a deixará sair com vida, ou sem algum sinal evidente, caso esteja faltando com a verdade. Vários povos adotaram o sistema das ordinárias, entre eles os hebreus, os gregos, os hindus e os europeus, que sob o domínio do germânico barbárico, difundiram amplamente a utilização das ordinárias. Como, por exemplo, adotado pelos povos antigos, podemos mencionar prova do fogo, que obrigava o acusado a andar em brasas ou a tocar a língua no ferro quente, caso manifestasse dor, era culpado. Prova do pão e do queijo, em que o acusado era forçado a engolir em grandes quantidades. Caso não conseguisse ingerir todo o pão e queijo, era considerado culpado. Prova da serpente, em que o acusado era lançado no meio das cobras venenosas. Caso fosse picado por algumas das serpentes, seria considerado culpado. Prova do rio, prevista no Código de Hammurabi, no qual o acusado era obrigado a mergulhar num rio se o rio o dominasse. Seu acusado tomaria para si sua casa. Prova do caráter, em caso de homicídio, o réu que se dizia inocente deveria jurar, tocando as feridas ou o umbigo do morto, se recomendasse a sangrar, emplumasse ou esbravasse, sua sorte estaria lançada. Prova das bebidas amargas, a mulher acusada de adultério bebia uma mistura. Seu rosto se contraísse e os olhos se injetassem de sangue. Era tido como culpada.
A prova do duelo ou combate judiciário, considerada a ordinária mais famosa, utilizada entre o acusador e o acusado. Duelavam muitas vezes até a morte de um deles. Posteriormente, o sistema das ordinárias, sob a influência do direito romano, foi substituído pela prova legal positiva. Em cada prova tinha um valor rígido, flexível, tarifado, funcionando o juiz como um qualificador de provas. Exemplificamente, à época, um testemunho fidedigno poderia valer-se como meio de prova, semiplena pródio. Um testemunho duvidoso valeria como inferior ao meio de prova. E um testemunho fidedigno mais um testemunho duvidoso equilevaria mais de um meio de prova. Com o advênio da Revolução Francesa, surgiu o sistema da livre convicção, no qual o sistema legal ou positivado foi substituído por liberdade absoluta, passando os juízes a decidir segundo a sua consciência e íntima convicção. A prova já não era mais importante para o magistrado a preferir o julgamento, mas sim seu íntimo convencimento. Restou consagrada a soberania do juiz na busca da verdade e da apreciação das provas. O juiz não precisava motivar suas sentenças, podendo inclusive não decidir o litígio quando a prova fosse insuficiente. Depois imperou entre nós o sistema da persuasão racional ou convencional, uma espécie de síntese dos anteriores, em que, embora permita o magistrado apreciar as provas, sua convicção deve ser formulada nas bases das provas produzidas nos autos. Logo, o juiz apreciará as provas atendendo aos fatos e circunstâncias constantes nos autos, ainda que não alegados pelas partes, e deverá indicar na sentença os motivos que lhe foram tornavam o convencimento. O Código de Processo Civil de 73 adotou claramente o princípio da racionação legal, livre convencimento, conforme previsto no artigo 131 do Digesto Processo Civil. O atual Código de Processo Civil refere-se ao sistema de convencimento motivado, a não repetir a expressão livre convencimento motivado e decretar que o juiz apreciará a prova constante aos autos, independente do sujeito que tenha promovido, e indicará na decisão as razões da sua formação do seu conhecimento. Produção antecipada de prova. No campo processual, as normas procedimentais fixaram-se o momento e o lugar oportuno para a produção das provas pelas partes, evitando assim atropelamentos e tumultos no andamento do processo. Em regra, as provas são produzidas nos meios. Em regra, as provas são produzidas nos cursos da ação principal. Todavia, muitas vezes surge para a parte interesse ou desnecessidade de produzir determinadas provas antes do momento processual oportuno fixado pela norma processual. Portanto, demonstra motivo relevante poderá o interessado produzir a prova antecipadamente utilizando-se de uma medida cautelar, seja no curso do processo principal, cautelar incidental, ou mesmo antes da propositura da ação, cautelar preparatória. Na Justiça do Trabalho é comum a produção antecipada de provas em relação ao interrogatório da parte da testemunha, quando tais pessoas foram ausentar-se por um longo período, restituindo no exterior, por exemplo, ou mesmo quando a parte for testemunha for portadora de uma doença grave ou terminal. Também poderá ser requerida a produção antecipada de provas nas hipóteses do trabalhador postular adicional de insalubridade ou de periculosidade, e a empresa estiver modificando o ambiente de trabalho, ou mesmo exigindo que o setor onde o obreiro prestava seu serviço. Nesse caso, a produção antecipada de provas é necessária para que o trabalhador veja seu pleito demonstrando e atendimento da justiça. Sobre esse tema, remetemos ao leitor o capítulo 10. A produção antecipada de prova é regulamentada no CPC nos artigos 381 e 383.